fiquem à vontade aí para fazer suas questões para essa mesa que foi muito interessante. Bom, vou começar pela Guada, já que ela é que veio de mais longe, depois da Gil. Primero me disculpo por hablar, por no hablar portugués. Voy a hacer una pregunta y tal vez me pueden responder, es para varios, esta palabra eclecticismo, el adjetivo que apareció varias veces. En algún sentido uno puede pensar que es la idea de mezcla, de continuidades, de semejanzas. Para mí en Cicerón, más que un eclecticismo, hay un pragmatismo político. Me parece que ese es más el criterio que tomar un poco de cada filosofía. Me parece que hay, primero hay que hacer una diferencia entre la filosofía griega y lo que pasa en Roma, incluso el problema de la traducción al latín de términos griegos. Pero además de eso, pensando en la recepción también en el problema, me parece que tiene una cabeza política, incluso para pensar la discusión sobre los dioses. Entonces yo no hablaría de eclecticismo, sino de un probabilismo pragmático, pero pragmático en un sentido político. Y en relación a las escuelas helenísticas, pensaba, simplemente para ser escéptica y contraargumentar, que Sexto busca no tanto las semejanzas, sino qué ofrece el escepticismo como nuevo, qué lo diferencia de las otras escuelas, ¿no? Y creo que hay esa idea de que es una orientación, la Gauguin, que no es una escuela, que no es un sistema, a veces nos hace pensar, hay elementos en Aristóteles escépticos, pero me parece que debilita qué ofrece el escepticismo de nuevo, qué lo distingue del resto de las escuelas helenísticas. Entonces creo que hablar de eclecticismo ahí juega en contra para pensar propiamente qué es lo propio del escepticismo, ¿no? Para tratar de pensar esa pregunta. Bueno. Eu começo? Eu concordo com ela, eu não uso a palavra ecletismo para falar do Cícero, eu concordo com você, né? Eu acho também que tem um probabilismo e que tem essa preocupação com pragmatismo político, concordo inteiramente. Então, Sim, desculpa. você, pode ir. Não, eu que usei a palavra ecletismo, né? Acho que eu usei isso falando do Giovanni Reale, né? O probabilismo eclético. E aí eu usei isso tentando ser cuidadoso para explicar que esse ecletismo está ligado ao antidogmatismo do Cícero, que ele está livre para escolher o mais provável, que é a parte do probabilismo, e a parte do ecletismo diria respeito a ele ser antidogmático e não estar afiliado a nenhuma escola, e portanto ele pode argumentar pró e contra, e é livre então para pensar e escolher o que a cada momento lhe parecer mais provável, né? Então a parte do ecletismo diz respeito a isso, assim, pelo menos o modo como eu usei hoje, assim, acho que essa é a ideia. E eu concordo também, como que ele baseia as suas escolhas, né? Então assim, se você abre mão da verdade, abre mão da certeza, e você passa a escolher o mais provável, o que é isso que te parece mais provável? Qual o seu critério? Ah, então eu vou escolher o mais provável, mas de acordo com o quê? Então assim, de onde vem esse critério? E de fato, isso costuma ser assim, esse pragmatismo romano, né? Um homem prático, essa coisa, tipo, a gente pesca assim, né? Só que não é literal, é difícil a gente
agarrar isso, né, no texto. A gente sente, mas parece realmente que tem algo mais profundo que orienta Cícero nas suas escolhas e preferências de probabilidade, né? Que talvez... Pode falar. Sí, pero lo que yo intento marcar con lo político es que ese criterio no es simplemente que puedo cambiar. Un día soy estoica, otro día soy epicúrea. Lo político implica que hay algo social, no individual, en lo que hace algo probable. Entonces creo que Cicerón está pensando sobre todo en lo común, en una vida común con otros, ¿no? Entonces, entiendo lo del probabilismo, pero me parece que hay que acentuar que no es un criterio individual, sino que incorpora uma comunidade. Sim. É o Estado, né? A urbe. Sim. Isso, no fundo, é o que seria o valor maior, né? Concordo. Obrigado. Guarda, ó, eu adorei o modo que você colocou da diversidade do sexto empírico a todo mundo, né? Como uma expressão, um anseio de novidade também, né? De algo novo. E, de fato, ele se isola, ou ele isola os céticos, porque não há nada de novo no resto do mundo, né? Que está ao redor dele. Então, eu acho genial, né? E também concordo que essa procura de um ceticismo nos autores, né? Embora não seja raro, né? A gente acaba tentado, né, a fazer um pouco esse tipo de caminho de investigação, mas ainda assim as apropriações conceituais, as noções, enfim, porque os termos estão aí, né? Então, obviamente, se uma escola já usou, nada impede que outra faça uma releitura ou uma aplicação à sua maneira, né? O ponto é como esse conceito deslocado de uma tradição, ou de uma escola, ou de uma interpretação consolidada, né? Como é que você, enfim, o que ele leva disso? Será que ele leva, né? Porque esses autores estão acompanhando também, não dá para ficar totalmente isento, né? Nós, mesmo céticos, por mais céticos que sejamos, né? A gente traz outros elementos e a depuração, né? Ela nunca é 100%, né? Acho que essa pureza foi também o Francisco que falou, né? Não tem essa pureza, não há. Agora, o desafio, no caso do aristotelismo, eu acho que tem a ver com as fontes, né, que tem essa precariedade aí grande dos comentários. E, enfim, talvez isso seja um indício da pouca frequência, né, mais interessada assim, do sexto empírico, pelo menos nas obras dele. Obrigada, Guarda. Plínio tinha levantado a mão? Eu tinha. De fato, eu queria fazer mais comentários do que perguntas. Primeiro, agradecer a mesa, né? Gostei de ouvir todos, interessados em muitas coisas e tal. Mas, assim, o comentário, o primeiro, tem mais a ver com o que o Alexandre falou, que é ter um texto do David Sedgwick, uma palestra que ele deu lá em São Paulo uma vez, que eu gostei muito, ele mandou o texto e tal. Eu não tenho a versão publicada, mas eu tinha... que trata justamente da questão das provas da existência de Deus, onde ele estava discutindo Carneades. E tal como então, os argumentos do Carneades eram apresentados, de um lado, pelo Cícero da natureza dos deuses, e de outro lado, pelo sexto empírico, contra os físicos. E a apresentação é muito diferente. Isso é que é interessante lá no Sedgwick, como, no fundo, o Cícero adocica os argumentos do Carneades. Que o sexto empírico é muito mais fiel aos argumentos originais. Não sei se vocês conhecem esse texto dele,
muito bom, né? Então, eu acho assim, essa coisa do... Isso tem a ver com o Alexandre, um pouco que a Alice falou. Que assim, até que ponto o Cícero é um cético mesmo, até que ponto há uma já transformação, quer dizer, o argumento não é direcionado contra a existência dos deuses, isso já é concedido de antemão, o argumento prova muito menos do que provava originalmente, né? Então, essa coisa de falar do ceticismo do Cícero fica um pouco problematizado, né? Independente da questão terminológica, que o termo não é usado, etc. Né? Então, a primeira coisa eu acho que é essa aí. E a coisa do argumentar, né, aparece no prólogo dos dois lados, então é curioso que aparece na ideia do empate, né? De alguma maneira, embora o Cícero se coloque de um lado explicitamente, implicitamente ele parece reconduzir a uma espécie de suspensão do juízo entre uma posição, né, persuade dois, e a outra posição persuade outros dois, como propriamente. Então, até que ponto o Cícero é um observador imparcial? Não só porque ele se coloca no final, mas sobretudo porque ele filtra os argumentos no texto, né? Acho que isso vale a pena pensar um pouco, né? E a segunda coisa que eu queria colocar é mais para Gisele, já que Gisele é para os íntimos, né? Gia é só eu acho que tem que talvez distinguir duas coisas assim, no que você coloca. Um é como o Sexto via o Aristóteles, fazer uma pesquisa de como o Sexto via o Aristóteles, e outra como nós hoje, da nossa perspectiva, podemos ver o Aristóteles em relação ao ceticismo, seja o Aristóteles na história do ceticismo, coisa que o Sexto Empírico jamais colocaria. Ele é o paradigma dos dogmáticos. Isso é o que significa abertura. Ó, se tem duas escolas dogmáticas, é a do Aristóteles e a dos históricos. Né? Os acadêmicos já é outra coisa. Né? Até eu acho que eu vou mudar minha palestra aqui para tratar desse assunto. Mas enfim, eu esqueci, eu tenho um artigo que está sendo trabalhado sobre uma coisa parecida. Então, assim, ver as diversas ocorrências em que o Aristóteles aparece nos textos e por que aparece. Então, por exemplo, aparece lá na questão do movimento. Por quê? Porque o Aristóteles tem a teoria mais completa sobre o movimento. Então, se você refuta a teoria aristotélica do movimento, que é a mais completa e, portanto, a mais sofisticada, o que dizer das outras que são piores? Eu não vou nem perder meu tempo com as outras. Então, onde que o Aristóteles aparece, e é sempre uma espécie de representante, às vezes implícito, né? Você lembrou a noção de fantasia. Isso é uma coisa que eu quero trabalhar, que eu nunca trabalhei, porque assim, critério de verdade. Tem três tipos de critério, né? Que é o homem, o instrumento, e o terceiro é a fantasia. Ele só discute os históricos e os acadêmicos, ele não fala do Aristóteles. No entanto, fica implícito que as teorias dogmáticas como um todo entregam a fantasia como um aspecto do critério de verdade. Não é? Então, mais uma vez, o Aristóteles não é nomeado, mas parece que o Aristóteles configura o aspecto mais importante de um critério dogmático de verdade, então ele é o alvo, mais uma vez. Onde, eu estou falando demais aqui, mas enfim, onde a gente poderia ser levado a esperar um confronto, o Sexto Empírico não fala nada do Aristóteles também, que é a coisa do princípio de não contradição. Todo mundo fala, o Aristóteles mostrou que tem que aceitar o princípio de não contradição, os céticos são refutados. Mas é claro, o Aristóteles não está refutando cético nenhum, são o Heráclito e o Protágoras, que também são rejeitados pelos céticos. Então aqui pode ser uma coisa curiosa, onde normalmente se vê afastamento, pode não ter tanto. Proximidade. Né? Pode não ter tanto. Porque afinal o que fazem os céticos se não explorar a contradição o tempo todo? Isso é o princípio fundamental. É claro que no Aristóteles o que ele chama de princípio de não contradição não é meramente lógico, é ontológico, é linguístico, isso é inaceitável para o cético. Né? Então, não é que, mas é curioso que o Sexto Empírico passe por. Não faz nada sobre esse negócio, né? Podia ter falado, chamou tanta atenção depois, né? Então eu acho isso. Agora, como nós vemos, então, além dessas coisas implícitas, fantasia, princípio de não contradição,
Tem uma que eu acho que aí é mais positiva, né? Que é metriopátria. Sim. Que parece Total, ser aí né? sim uma aproximação, uma incorporação de um tema aristotélico, mais uma vez. Mas ele próprio trabalha pouco também, né? Porque de fato tem isso. Agora tem razão. Ele quer marcar o terreno, tem uma espécie de pureza no sexto empírico, né? O Arcesinal só não é um pirrônico perfeito porque tem um dogma. Se o cara tem um dogma, ele é explícito o sexto empírico. Tem um dogma, não é cético. Bom, calma, né? Tem essa coisa, né? É briguento o sexto empírico, né? A gente aqui quer incorporar todo mundo, né, Rodrigo? E colocando o Golasco falava, né? Vai todo mundo entrando no ônibus do ceticismo. O sexto empírico vai expulsando todo mundo, né? Só sobra ele, não tem nem o cobrador. Mas Ele é o cobrador. É. Mas enfim, então eu queria um pouco sugerir essas duas perspectivas, você trabalhar como o texto empírico via, a gente não precisa aceitar isso. E de outro lado, como que a gente pode ver? Então, distinguindo esses dois eixos e trabalhar algumas coisas implícitas também, além das explícitas. Porque nas explícitas sempre vai ser o paradigma do dogmático, né? Legal, sim. Valeu. Obrigada. Posso comentar? Pode, cara. Não, eu queria comentar uma coisa para você, pro Plínio. É que eu acho que o Cícero, ao mesmo tempo que comporta que não tem ceticismo ali, que tem a crença nos deuses sim, mas ele é muito esperto, porque no Da Natureza dos Deuses ele diz que é maximamente verossímil que os deuses existem. Ele nunca é taxativo, mas ele afasta essa discussão realmente e já parte, né, para a discussão sobre como são os deuses. No fim das contas é isso que interessa. E para a Gisele, que eu queria falar o seguinte, eu fiquei pensando assim, que a gente tem que levar em consideração também, não sei se você concorda, que Aristóteles estava sendo lido naquele tempo. Porque tem essa história de que o sucessor do Teofrasto, não seria o Estratão, seria Neleio, né? Tem essa história que está até no livro do Livio Rossetti, né? Introdução à Filosofia Antiga, que ele conta que o Neleio, que era o cara que estava no testamento do Teofrasto, e não virou o sucessor, ele pegou todos os tratados e foi embora com eles. Então, durante muito tempo, o que circulou foi apenas os diálogos. Então, assim, as escolas helenísticas leram os diálogos de Aristóteles e não os tratados. E aí você vê, quando você vai ler o Da Natureza dos Deuses, o Alexandre deve isso está estudando, você tem vários fragmentos dos diálogos de Aristóteles na boca dos estoicos. Né? O Aristóteles ele é muito mobilizado pelos estoicos em defesa da existência dos deuses. Então, assim, acho legal ver isso também. O que tinha de Aristóteles disponível, né? No tempo de Sexto já tinha, mas não sei se ele tinha acesso, como é que era, né? Tinha sim, ele fala. tem confirmações. Você falou sobre isso. Bom. Você é muito dogmático nessa proposta. Tá bom. Não, mas com certeza, né? Você levanta uma questão que diz respeito, inclusive, a essa transmissão dos textos, né? Como é que eles estão passando entre eles naquele momento. Porque tem um lapso, né? Que parece que fica tudo perdido ali, né? E depois você tem um outro momento em que tudo isso vem a ser recuperado, né? Mas a influência, isso é muito recente, né? Eu estou começando a mexer um pouco nisso, mas a influência do Teofrasto sobre os estoicos, talvez por isso ela é menos reconhecida, mas provavelmente porque estava mais velada, terceirizada talvez. Mas é um incógnito isso, né? Você não vai... Não. Eu vou passar a palavra para ele. Vai dar um spoiler. Tá bom. Qual é seu nome mesmo, então? Márcio. Falar depois do Plínio, é só se eu falar a verdade para a Gil e para o Francisco depois. Tem um texto Conche, né, de 96 do Pio, que ele faz, né, esse cotejo aí com a metafísica do Aristóteles, né?
E fazendo essa comparação aí, até com bastante filologia, mostrando mesmo que o pionismo está, na verdade, não é tanto os históricos, mas uma espécie de estoicismo aristotelizado, né, que é o grande adversário aí do Pio. Se você for pensar nos textos do Sexto, quer dizer, a argumentação do Sexto, se é uma lógica mais simplificada, né? Mas ela é uma argumentação, ela é basicamente uma argumentação ontologizante. Né? O Sexto está falando, olha, com os professores, quer dizer, não existe acorde na música, sempre não existe. Quer dizer, o Sexto, a lógica dele parece que está assim, é uma espécie de reducionismo aí da lógica aristotélica, mas é sempre buscando mostrar que não existe. Então, assim, o Kant é um pouco isso, assim, né? É uma espécie de questão mesmo ontológica. Sobre o Aristóteles moderno, né? Quer dizer, tem aquela influência também dos segundos analíticos no Descartes, né? Também. Então, acho que, assim, na verdade, também um bom período para estudar aí essa questão do ceticismo com o aristotelismo é a modernidade, né? Quer dizer, sobretudo no Hobbes, né? Tem essa questão também da questão metodológica que eu estou vendo, está te pegando aí, da questão da demonstração do posterior analítico no Descartes, é também aquela comentadora, que eu esqueci o nome agora, que é a Blackwell, né? Que tem um trabalho nessa direção. Né? Então, eu vi uma palestra, o Barnes, eu vi a palestra do Barnes, que é justamente isso. Ele vai buscando cotejar ali as passagens sobre o Aristóteles, sobre o Sexto, sobre o Aristóteles no Sexto, confundi aqui, sobre o Aristóteles no Sexto, né? O Johann Barnes. Mas é uma pegada bem mais logicista, né? A questão da prova, que ele mostra lá que o Sexto argumenta contra a prova, ele está argumentando, na verdade, contra alguém ali do Aristóteles, né? Dos posteriores analíticos. Eu acho que é isso, a questão da... Bom, sobre o Hobbes agora, Francisco, é o seguinte, posso falar alguma coisa aqui que seja um pouco raso, né? Eu vou falar assim, estou um pouco enferrujado no Nietzsche, mas assim, acho que a primeira questão é pensar no Nietzsche, a questão assim, em que medida o Nietzsche é autoridade, né, para falar em história da filosofia. Assim, tem aquele período ali, período historicista ali da segunda metade à frente do século XIX, existem historiadores com bem mais peso e verbo para fazer a história da filosofia. Então, assim, eu acho que essa questão tua, você pode ter que incluir o Parmênides, não só assim, é claro que tem o orfismo no Platão, né? Eu estou falando por alto, estou enferrujadão, mas assim, que o Parmênides é o cara da teoria das ideias do Platão, né? Então não é ficar só com o Heráclito e Protágoras, né? O Parmênides eu acho que é o cara que salva o Platão dessa loucura heraclítica aí que, né, que no Crático, assim, não é a minha área, filosofia da linguagem, né, nem estética, mas assim, como é que é? No Crático, acho que assim, pode ser a questão pelo trabalho filológico do Nietzsche, antes dele pirar de vez, né, lá na Basileia, ele está fazendo, acho que essa pirada dele é um dos motivos para colocar, enfim, a questão da autoridade dele, que medida ele foi filólogo, foi poeta, não sei o quê, nessa questão do ceticismo da linguagem do Nietzsche, acho que é uma questão formal, estética mesmo, o jeito lá dos aforismos, dele se expressar ali, eu acho que tem mais validade, porque assim, eu acho que a questão da linguagem do Nietzsche, aí assim, é um trabalho inexplorado, e até onde eu, enfim, como eu estou enferrujado, até onde eu caminhei, eu não encontrei, eu acho que o Nietzsche é muito mais robesiano do que o antiplatonismo do Nietzsche, é um antiplatonismo robesiano, é a filosofia da linguagem do Hobbes, lá do livro do Leviatã, que está em questão, que é um dos arautos, né, talvez o primeiro arauto aí da pós-verdade, o Hobbes, né? Então a filosofia da linguagem do Hobbes, né, quer dizer, nem quer dizer, por uma razão assim arbitrária, né, quer dizer,
se nós resolvermos aqui chamar a cadeira de mesa, nem assim vai existir verdade. Né? O Hobbes fala uma coisa mais ou menos assim, né? Quer dizer, nem com consenso de um auditório restrito, né? Para estabelecer, para rebatizar os nomes e as definições, nem assim vai existir verdade. Então, assim, o Hobbes é um nominalismo, né? Quer dizer, aí entra essa questão, né? Que é uma questão espinhosíssima, né? Em que medida o nominalismo é cético, em que medida o Hobbes leu Ockham. O nominalismo ali naquele período é igual o freudismo hoje, né? Era um ar respirável ali na atmosfera. Né? Então, eu acho que mas a questão, e aí tu falou da questão moral, e eu acho que corrobora também a questão do hobbesiano, do Hobbes, no Nietzsche, a filosofia da natureza também. Eu estudei um pouco de Hobbes, já tem muito tempo que eu estudo isso, mas é isso, eu não sei se vai te auxiliar ou não, mas fica essa dica aí, que essa questão da linguagem, né, da demolição de definições, né, eu vejo muito mais como um Hobbes, né, e que é um Hobbes cético, mas também aristotélico. O Hobbes também fala que também está ali, né, contra-argumentando, detestando Aristóteles, mas, enfim, segue alguns passos ali do Aristóteles, é isso. Obrigada. Eu poderia, assim, extemporaneamente... O Francisco não quer... Não, posso comentar, mas deixa eu Ele quer responder ainda né? Desculpa, eu acabei... queria agradecer o Plínio, eu acabei não falando, estava aqui... assim, isso que você falou da parcialidade, né? Na verdade, toda a ambiguidade do Cícero, assim, a existência dos deuses é um ponto interessante para mostrar isso, né? Porque ele começa, então, no prólogo dizendo... é a ideia mais provável de todas, inclusive a natureza nos guia para isso, né? E por isso a maioria dos homens acredita que os deuses existem. Então a questão de fato é sobre a natureza dos deuses, não a existência deles. E depois o Velei, o epicurista, começa demonstrando a existência de Deus. E aí Cota, e depois o Balbo também vai lá e demonstra a existência de Deus. Eu acho que é para o Velei que o Cota fala, cara, eu também tenho dúvidas sobre a existência de Deus. Aqui nesse lugar que é privado, eu posso muito facilmente duvidar da existência de Deus. Eu, como pontífice, em público, não faria isso. Aí é mais difícil. E aí depois o Balbo vem e quer provar a existência de Deus também. E aí prova e fala, né, que duvidar da existência de Deus seria como duvidar da existência do Sol. Tipo, seria uma coisa óbvia, manifesta. E o Cota vai e responde para o Balbo, cara, você tenta provar com argumentos filosóficos a existência de Deus e você só torna duvidosa uma coisa que não tinha dúvida nenhuma, só se basear na autoridade da tradição dos antepassados. Então, assim, Cícero afirma no prólogo que a questão não é a existência de Deus e todos os livros têm discussões sobre a existência de Deus. Então, assim, realmente é muita ambiguidade, né? E Cícero ser imparcial é quase uma piada, assim, né? E ele é engraçado, né? Tem vários momentos que é bem engraçado. Queria agradecer. Francisco. Vou só comentar um aspecto da tua fala, porque, assim, eu acho o seguinte, eu acho que na perspectiva que o Nietzsche me interessou aqui na minha apresentação, foi menos de pensar o Nietzsche como autoridade, do ponto de vista de um historiador da filosofia, do que do ponto de vista do efeito histórico mesmo dessa polêmica Nietzsche-Platão. O antiplatonismo do Nietzsche é alguma coisa que marcou a filosofia contemporânea indiscutivelmente. Então, a ideia é buscar o que motivou esse antiplatonismo. Eu achei muito interessante, a partir do convite do Rodrigo,
propor e encontrar nesse texto em particular essa origem que não é muito discutida, ou seja, existe alguma coisa que motivou esse antiplatonismo que tem a ver com esse, nos termos do Nietzsche, teria a ver esse ceticismo desesperado como influência do Crato. Agora, eu acho também, que eu procurei mostrar aqui, que o Nietzsche não está falando isso da cabeça dele. Ele está efetivamente remetendo a fontes que não são, quer dizer, é o Aristóteles, mencionei duas, né, a metafísica alfa e metafísica gama, né, e o Diógenes Laércio. Né? Então, assim, existem, ele está falando a partir de algum lugar. Agora, realmente, o que está me motivando, me interessando aqui nessa discussão, é essa, além disso, da origem desse antiplatonismo Nietzsche, como ele está compreendendo, né, essa possibilidade de pensar essa herança heraclítica. Eu acho que tem uma indicação preciosa aí, nessa diferença claramente apontada entre Crátilo e Protágoras. Eu acho que isso é bem interessante pensar, e eu acho curioso, achei curioso, que o Nietzsche se filie, né, a Protágoras, nesse sentido, como sendo um intérprete mais fidedigno de Heráclito do que Crátilo. Né? E aí também, um outro ponto, um aspecto, eu não sei dizer se Nietzsche é um hobbesiano, eu realmente não sei dizer. Eu sei que tem leituras que apontam nessa direção, tem um texto que me parece claro nesse sentido, do McIntyre, que pensa assim, Aristóteles ou Nietzsche, né, que é um capítulo lá depois da virtude, que eu tenho interesse, inclusive, em discutir em algum momento, não fiz ainda, mas tenho interesse em discutir. Mas, de qualquer maneira, aqui, o que me interessa também é pensar com Nietzsche, e o Nietzsche, aí está a origem também, um ponto importante na crítica que ele faz a Platão, se essa instância do sensível, ou da percepção sensível, né, ela não teria alguma coisa de irrecusável. Porque na medida em que você recusa isso, você não teria mais critério absolutamente. E aí você tem que cair em algum tipo de idealismo inexoravelmente. Mas isso eu quero pensar, não é alguma coisa que eu acho que é um argumento, uma perspectiva que vale a pena seguir. Agora, falar isso num contexto, num evento sobre ceticismo engraçado, como se tivesse alguma coisa da ordem da percepção, disso que é a percepção sensível, que deveria ser irrecusável, fora de questão. O Platão sempre acho que pode ter medo, né? O Platão sempre teria algo assim. O modo de pensar do Platão, que é claro, é o Heráclito. Então, se somos isso, mas o Heráclito compreendido como Crático, né? Mas usar banquete, por exemplo, no Fedro, você tem uma leitura muito... O Charles Kahn, por exemplo, em Arte e Pensamento de Heráclito, menciona, num comentário sobre o fragmento 88 de Heráclito, que a leitura que Platão faz em Banquete e no Fedro do Heráclito são leituras que mostram que ele compreendia profundamente, ou seja, não é uma leitura, não é alguém que está ali fora de um... Né? O Lípias Maior também ajuda a ver isso, ele é muito heraclítico. Sim, sim. César, e depois Carlota? Queria agradecer as conferências, foram fantásticas. E eu me interesso bastante por essa política do ceticismo, e parte desse colóquio acompanha uma certa política do ceticismo que cria uma ecologia pelo menos curiosa no que diz respeito à organização de colóquios de filosofia. Né? Porque na organização de colóquios de filosofia você consegue perceber muito bem quem pertence
àquele colóquio quem não pertence àquele colóquio. Né? É muito fácil fazer isso. Então, se tem um penetra, rapidamente você exclui. Né? E se há um criptopenetra, também ele é facilmente desmascarado. A não ser que o criptopenetra seja da comissão organizadora. Que isso, gente? Sim. Aí, E um colóquio, nessa política do ceticismo, um colóquio de ceticismo não tem isso. Né? Dá para você dizer quem merece estar ali, quem pode estar ali, quem não pode. Mas isso também não quer dizer que não tem um componente restritivo, né, em estar um colóquio de ceticismo. Né? E aí nessa dimensão, nessa política do ceticismo, eu penso imediatamente na questão da autoridade, que de uma forma ou de outra teve presente em quase todas as falas. Né? E aí faz sentido, em momentos diferentes, mesmo que não se possa estabelecer uma predominância na tabela nutricional cética, se é cético, se não é, né? Mas há momentos em que faz sentido discutir ceticismo em leituras em que o ceticismo não apareceria como intuitivo. Né? E aí eu pensei no Cícero, e houve uma pergunta nessa direção, em que há momentos em que as escolhas do Cícero são pragmáticos, e pragmático é uma palavra bonita, né, um eufemismo para dizer oportunistas. Né? Há momentos em que Cícero faz opções um tanto quanto oportunistas. Né? E que não é a melhor política do Cícero, pelo menos não é a política do Cícero que mais o aproxima do ceticismo. Né? Mas há outros momentos também em que essa mudança de direção do pensamento do Cícero o coloca numa posição em que ele sacrifica alguma coisa que é incomum, né, no que ele faz. Ele sacrifica a autoridade dele com relação a alguma coisa. Né? E há momentos em que ele muda de posição para reafirmar a autoridade, e há momentos em que ele muda de posição, muda de direção e se coloca numa posição um pouco mais próxima dos céticos. Né? E aí eu queria um pouco ouvir se você tem alguma percepção no que você, nessa taxonomia que você produziu nas mudanças de direção do Cícero, você percebe momentos assim. Na política do ceticismo, né, qualquer um pode ser cético, mas ao mesmo tempo tem um componente que limita a demografia, não muitos céticos. Né? Há vários momentos céticos, mas se você marcar uma reunião entre céticos, vão 3 pessoas. Né? Então, tem um componente de limitação demográfica. E um dos elementos de limitação demográfica do ceticismo é que os céticos têm uma relação, no mínimo, paradoxal com o poder. Né? E aí você estava me dizendo que a academia, lida por Nietzsche como quase, você usou intentona, né? Que é curioso. Nacional. Não, porque as associações ideológicas não costumam ser muito nessa direção, quando o elemento de autoridade predomina. Né? Mas, independentemente disso, tem um componente na academia que poderia levar a uma interpretação, pelo menos ruidosa, com relação à maneira como a gente vê, que é o fato, se não eclética, pelo menos ela oscila em posições. Né? É difícil de saber muito bem o que a academia pensa. Né? E nesse sentido, é difícil tomar o Palácio de Inverno a partir da academia de Platão. Né? Porque as pessoas não se decidem muito bem sobre quando, onde, por quê e de que forma tomar o Palácio de Inverno. Então eu fico pensando que, muito embora haja um componente, como você usou, revolucionário, né, na percepção que o Nietzsche tem em relação ao platonismo, ou Platão, se não há também elementos intrínsecos que poderiam também estar presentes na leitura do Nietzsche, que desativam essa precipitação sobre a realidade. São essas minhas questões.
Eu chamei você primeiro, você não vai escapar. Eu agradeço, né? Eu acho. Isso não é para se agradecer, é uma armadilha. Pô, é incrível, posso pensar 10 anos sobre isso e assim, eu concordei com a Guada, né? E acho que eu continuo concordando, mas tem que concordar também que o individual, por vezes, é o que orienta. É por isso que os céticos não tomam balanço de inverno. Ele concorda com os dois ao mesmo tempo. Mas eu acho que... Então, assim, é oportunismo isso? É pragmatismo político? É ceticismo? É ecletismo? O que é isso? Que você pode se orientar pelo bem público e pela vida social da URB, da República. Ou, por outro lado, escolhas, né, pensando em você e na sua casa que você quer recuperar, na sua integridade. Então, assim, é bem complexo. Eu acho que, de fato, o Cícero faz as duas coisas, né? E, de repente, faz as duas coisas de várias maneiras diferentes que a gente podia ir descascando. Então, obrigado pela pergunta. Posso complementar? Porque, assim, nessa leitura do Cícero oportunista, eu tenho uma amiga que fala que, como se estuda Cícero, ele é um canária, eu entendo, vejo tudo isso, concordo, os céticos concordam com tudo, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito bonita no Cícero, que pelo menos está nos escritos, tá? Principalmente nessa fase de 45 em diante, que é uma defesa muito veemente da liberdade de pensamento. Eu acho isso muito bonito no Cícero. Ele fala isso no Da Natureza dos Deuses, criticando especialmente os pitagóricos, né? Esses caras que, quando alguém pergunta alguma coisa, quando alguém pede para justificar alguma coisa que eles disseram, e eles respondem: Pitágoras disse, já é suficiente, e ele acha isso um absurdo, né? A gente tem nos acadêmicos também uma passagem que eu acho muito bonita, que é aquela que ele fala: essas pessoas que, em função de uma tempestade, acabam agarrados numa rocha e nunca mais se desgarra dessa rocha. Então ele faz uma crítica muito veemente a essas pessoas que aderem a uma escola, e ele chega a atribuir isso, inclusive, lá no Da Natureza dos Deuses, a uma espécie de lerdeza humana, como se fosse fácil para o homem aderir. É muito mais fácil você escolher uma e seguir aquela que acabou, né? A primeira que passou você vai e pega. E que a filosofia acadêmica ela exige o contrário, que você estude todas para depois você chegar a alguma conclusão, se possível, né? Do que é o mais próximo do verdadeiro. Então, assim, por mais que tenha essa coisa do pragmatismo, do oportunismo, pelo menos ele se desenha como um defensor da liberdade de pensamento, né? E ele se coloca como um personagem que é convencido, assim, o pensamento dele flutua nas conversas também. Eu acho que o Define-vos é um diálogo legal para ver isso. Ele fala para o interlocutor: tem hora que eu estou convencido por você, mas tem hora que eu concordo com fulano. Então, assim, o pensamento oscila. Então, eu acho isso muito interessante. Mesmo que seja, eu falo sempre para essa amiga, pode ser que seja só por escrito, que não seja nada disso na vida real, mas a gente está estudando os escritos, né? Então, acho que tem esse elemento também para considerar. Desculpa aí que me meti. Não, foi uma questão para mesa, na verdade. Ele fala: se você tivesse ouvido outro mestre antes você teria ido com ele. Teria ido com ele. E agora você é um defensor ardente de Epicuro que não aceita pensar em mais nada. Tipo, então, essa defesa da liberdade, né, é o que, aproveitando, é o que ele fala, né? Tipo, ceticismo, ecletismo são palavras nossas. Né? Pensando assim, do ponto de vista de Cícero, essas são palavras nossas. O que ele fala de fato é sobre essa liberdade, principalmente nesses escritos de 45, 44. Agora, se você for pegar tudo que ele escreveu, de repente você pode achar um canalha. Falar um pouquinho, então. Não precisa falar. Não, a pergunta tinha a ver com essa possibilidade de enxergar a academia de outra maneira que não no internacional comunista. Né? Porque eu fiz essa analogia, essa comparação, mas de fato é o traço marcante que resulta da leitura que a gente faz do Platão, a leitura de conjunto. O que cria mesmo esse antiplatonismo, né? Ele produz um caráter do tipo
que tem a ver com o momento histórico, e a partir daí radicaliza uma posição que acompanha ele durante a sua atividade filosófica toda, né? Então, isso me parece interessante. Mas essa perspectiva política da academia tem a ver com uma leitura que o Nietzsche está fazendo de Platão, que não é simplesmente factual do ponto de vista histórico da academia, mas de alguma maneira encontra base na filosofia de Platão, por exemplo, na República, e na ideia de que ele sustenta, de que a partir de Platão o filósofo está no exílio. Coloca assim, por conta dessa posição extremada, que aí eu estou, a partir dele, relacionando a prática, que faz com que ele se veja em incompatibilidade radical com aquilo que é da ordem do estabelecido. Então, só para dar um exemplo pequeno, que eu acho que não é gratuito a posição, pode ser questionada, gente, né? Mas se a gente pega o Fero e vê o que o Nietzsche, o que o Platão fala sobre coragem e temperança, ele diz que só o filósofo é corajoso, só o filósofo é temperante, dá uma ideia do que ele quer dizer. Ou seja, existe como se a gente não pudesse mais coincidir, encontrar conforto, né? Nisso que o próprio Nietzsche diz assim, pátria. No meu lugar, onde eu estou, eu me encontro fora, e ele diz, conspira contra o pátria. Né? Isso como traço marcante do que seria o Platão, tal como ele está vendo. Ou seja, o que ele está pensando é um filósofo que esteja bem com aquilo que é, de alguma maneira, o estabelecido, estranho. Né? Logo falando isso, mas é isso. E, curiosamente, ele inclui em vontade de poder, mostrei isso para o Rodrigo, o Pirro, acho que você já conhecia, né? O Pirro como um pré-platônico. É um puro, ele estaria na dimensão disso que é o que ele está identificando como um filósofo que, ao mesmo tempo, né, que não é um amálgama, mas é alguém que está falando a partir de um lugar que está bem onde se encontra. Né? Então é por aí que eu vejo, porque não é tão, assim, vou falar assim, arbitrário o que o Nietzsche está colocando. Eu acho que tem um sentido nessa incompatibilidade, no fato de ele enxergar, a partir de então, a necessidade de construir, de elaborar escolas. Está pensando nisso. Por que os filósofos agora, que isso não era a marca da filosofia até então, né? Porque assim, o que o Heráclito fazia? Ele dava pedrada nos efésios, né? Mas ele não construía uma escola para, de alguma maneira, rivalizar do ponto de vista institucional com as instituições da polis. Isso é um dado importante, assim, alguma coisa mudou. Talvez isso tenha sido necessário, que medida foi necessária ou não, mas o Nietzsche está vendo isso como o começo de alguma outra coisa que gera, né, esse não se sentir à vontade, não se sentir bem no âmbito do comum. Para mim, uma questão imensa é pensar como é que, por exemplo, a crítica que o Aristóteles faz a Platão, como é que se insere isso na política, por exemplo? Porque é uma crítica, não o Nietzsche está fazendo, Aristóteles faz uma crítica dura a Platão na política, né? E ele está pensando na mesma direção. Então, de novo, Nietzsche e Aristóteles estão coincidindo numa avaliação que não é de qualquer um, de Platão. Carlota tinha uma questão? Sim, duas, na verdade. Obrigada pela mesa maravilhosa. As minhas perguntas são de leiga. A mais leiga é para o Francisco. Obrigada, foi super inteligível. Para quem não conhece Nietzsche, estuda ceticismo, acho que não é muito fácil encontrar quem nos ensine bem sobre o Nietzsche. Então agradeço especialmente, falo por mim, os demais como é que se sentem sobre isso. Mas houve uma parte que eu não peguei. E eu queria entender justamente porque a sua apresentação foi tão clara. Eu não entendi porque é que o Heráclito, porque é que o Crátilo teria essa radicalização do Crátilo em relação ao Heráclito, de que eu não posso me banhar nem mesmo uma vez no mesmo rio.
o que é que isso significa? E a segunda pergunta é para a Gisele, mas talvez Filipe possa responder. É a questão do nome, da impossibilidade Eu falar Rio. de isso. E, segundo a interpretação que o Platão elabora, por exemplo, no Teiteto, a dificuldade até de que um sentido, como a visão, como a audição, permaneça. Em quanto sentido? Em quanto sentido. Em quanto sentido. Então você não teria mesmo nenhum parâmetro para estabelecer nada que fosse de fixo, de qualquer nível. Nem mesmo que não apreenda a verdade, como é o caso dos sentidos. Porque eu preciso classificar esse objeto. Eu não posso dizer, e mesmo aquilo que é, isso que é, porque assim, como é que o Aristóteles resolve isso? Né? O vinho de doce se torna amargo, pode ser, né? Até pelo paladar. Mas o doce ele mesmo e o amargo ele mesmo não muda. Né? Senão o vinho não se transformaria. Para se transformar eu preciso que o doce permaneça. O amargo, como tal, permaneça. São formas. Né? Agora, isso para o Crátilo não acontece. Então aí você tem, sim, o próprio sentido é colocado, isso eu estou me baseando no Teiteto. O próprio sentido não tem estabilidade. Não tem estabilidade para identificar alguma coisa, né, que possa ser referida. Sim, e na medida em que essa crítica ou essa radicalização se ancoraria nessa relação entre o nome e o objeto, isso não teria também um componente metafísico? Na verdade, eu estou mais incomodada com esse componente metafísico. O componente metafísico seria o rio ser o mesmo em um momento qualquer em que eu pudesse me banhar uma vez, né? Mas o que é que seria isso de não poder considerar o rio o mesmo rio, ontologicamente, não mais em relação à linguagem? Entende? Porque para poder falar em variação eu preciso de entidades atômicas, digamos assim, como frames do rio, em que eu pudesse dizer, mudou, não é mais o mesmo. Para poder dizer que ele não é mais o mesmo, tem que haver pelo menos algum fragmento de tempo em que ele é o mesmo. Então a minha dificuldade é essa. Está concordando com o Crátilo. Eu acho que esse é o paradoxo. E por isso eu não é o mesmo. E aí ou pelo menos eu não posso afirmar. A consequência disso é um desespero. E nesse estado se encontraria Platão. Essa aqui é a compreensão do livro. Se encontraria aí. É como se a coisa fosse tal que ela é em si mesma algo impermanente. Exatamente. Isso é um princípio de identidade pela... Então, porque no Teiteto aparece lá explicitamente, né? Que, então o Teiteto está concordando com o Protágoras. Então ele mais do que com o Protágoras estaria concordando com o Crátilo. Sim. Só que no Teiteto... No ver do Nietzsche sobre o Platão. Isso. No Teiteto, o Protágoras está sob a égide do Crátilo. Está sob a diretriz do Crátilo. É assim que eu estou compreendendo, porque ele de fato diz isso. Heráclito, Protágoras... Ele quem? Ele de fato diz isso quem? O Sócrates do Teiteto. Quando eu refuto essa tese extremada, que eu estou remetendo ao Crátilo, eu estou fazendo isso. Sim. Né? Eu estou remetendo ele está refutando em bloco Heráclito e Protágoras. Isso está no Teiteto. Nominalmente? Sim. Crátilo não, né? Ele não menciona Crátilo, mas isso está no final, a mesma situação está no final do Diálogo do Crátilo. A mesma situação é apresentada lá. Obrigada. Outra pergunta é para a Gisele. Que acaba... Eu não sei bem se eu vou fazer em tom de pergunta, mas pode ser uma provocação também. A depender se você já encontrou isso ou não, se tem interesse ou não. Não tem nenhum registro sobre a ética
ou seja, sobre elementos céticos na ética do Aristóteles. Seja nos comentadores, seja, sei lá, nesse interesse que você está desenvolvendo aí, não tem nada sobre ética, só tem sobre metafísica, conhecimento. Você fala dos céticos? Sim, nos céticos em direção ao Aristóteles, ou... enfim, seria só a metafísica de Aristóteles que seria sujeita a esses comentários, a essa interpretação, mesmo que minoritária, enfim. Ou também podíamos pensar na ética, algum elemento da ética. Foi o caso do exemplo do Plínio, da Metropater, né? Porque o problema é que a ética do texto do Sexto Empírico também é muito exígua, né? A parte que ele dedica à ética, no livro 3 das Hipotiposes. O que está mais espalhado nos adversos, mas especificamente nas hipotiposes, né? E ele fala isso quando ele está dizendo que é o cético, né? Que ele é um filantropo, né? Que está interessado em minimizar, né? Essa perturbação das coisas que a gente não pode evitar e daquilo que a gente pode evitar. Então, justamente o que está no Aristóteles, você só pode decidir o que está no seu poder. Exato. E sobre o que não está no meu poder. Totalmente. Eu não quero ser injusta e leviana, mas assim, é óbvio que aos meus olhos há uma apropriação, e acho que foi isso que o Plínio falou. Acho que a gente tem que ter mais atenção com aquelas pessoas que não são mencionadas, do que aquelas que são mencionadas de modo mais explícito. Uma coisa é ele combater o dogmatismo aristotélico, enfim, eles são os ultradogmáticos, né? Pelo menos no que tem de dogmático. O propriamente dito, né? Como ele fala, ídios, né? Dogmático, tudo bem. Outra coisa é ele garimpar algumas coisas ali que podem fazer algum sentido dentro daquilo que ele está apresentando. Eu não acho que a metropátia dele é exatamente, obviamente, porque não é uma média assim, enfim, no Aristóteles e tudo mais, né? Mas moderação das afecções ou essa mediedade é uma ambição que visa a tranquilidade, né? Que, obviamente, passando por todo o percurso da hipoqué, etc. Mas isso ele está no radar dele, né? Ele está interessado nisso. Eu trouxe mais lacunas do que possibilidades. Acho que eu trouxe os pontos, né? Então, está tudo meio lacunar. Foi mais uma provocação mesmo. Claro, mas porque exatamente a origem tem a ver um pouco. No meu ofício, eu trabalho muito lá em Natal, entre os antigos, né, para atender as aulas. Eu trabalho muito com o ceticismo por preferência mesmo temática, e o Aristóteles dentro da tradição lá dos cursos da história da filosofia e tudo mais, porque de fato eu acabo sendo a professora que trabalha Aristóteles. Então eu tenho. E aí eu revezo às vezes, né, cada semestre e tudo mais. Então são dois grandes eixos, digamos assim, que eu tenho. E aí isso vem me levando também a falar, eu preciso colocar eles na mesma classe, entendeu? De algum modo. E obviamente isso demanda um estudo muito mais elaborado da tradição aristotélica, né? Porque esses autores que eu falei, que estão citados aqui espalhadamente, né? E depois do próprio Alexandre, enfim, ver um pouco a ocorrência desses conceitos, dessas noções, e traçar um certo paralelismo aí, né? E ver nessas referências que estão mapeadas também do sexto, aí como o Plínio falou, a visão do sexto, quer dizer, quando ele fala, né? O interesse que ele está falando e tudo mais. E eventualmente aparecer indiretamente, né? Em outras correntes que o sexto empírico aprofunda mais a discussão, temas como esse, né? Da ética, por exemplo. Obrigada a você. Gente, para encerrar essa mesa, eu queria dizer que esse colóquio foi organizado, o colóquio de ceticismo sempre foi organizado por mim e pelo Brito,
Mas esse ano ele ficou melhor e nós recebemos, né, quer dizer, nos aceitaram, né, a professora Alice, aqui do programa de... Não fiz nada, gente. Mas hospitalidade, recepção, não é qualquer coisa, né, e você nos acolheu. E Carlota... Atingimos a paridade de gênero na organização do colóquio. E Carlota Salgadinho, então eu peço uma palma para as nossas novas organizadoras.